redenção é a graça e a bondade de Deus além da morte. Não é o medo do juízo que virá na morte, mas é a convicção da eternidade que veio antes dela. A vida não está depois da morte. A vida está em conhecer a eternidade antes dela. Eu tenho que ser alguém da eternidade antes da morte e não alguém que espera a eternidade para depois da morte. Não espere a sua vida eterna para depois da morte, porque senão o medo da morte continuará lá. Conheça a eternidade antes da morte. O sacrifício feito a seu favor não foi depois da minha morte. O sacrifício feito a meu favor não foi depois que eu morri para resolver um problema que eu criei. Não. O sacrifício feito a meu favor foi antes do problema que eu criei. A vida foi entregue, a vida eterna foi ofertada para mim antes da minha morte, para que eu pudesse morrer. E não para que eu tivesse medo da morte, pensando se teria vida depois dela. Ou a vida eterna é antes, ou nunca será depois.